O tema dessa videoaula é a ligação de ventilador de teto. Nesse vídeo eu vou mostrar a parte elétrica da ligação de teto. Então eu tenho aqui o cabo do motor, fixei o motor aqui na morsa, porque na hora que ele girar, para mim não tem nenhum problema, porque como ele não está fixado no teto, para demonstrar para vocês, então eu fixei ele numa morsa aqui para a gente não ter nenhum acidente. Então, olhando o cabo do motor, a gente tem 3 cabos, azul, branco e branco, nesse modelo de motor. Sempre o motor do ventilador ele vai ter 3 cabos. Um cabo comum, geralmente uma cor diferente, e 2 cabos que vão ser a direção do ventilador, sentido horário e sentido anti-horário. Quando eu ligo o comum com um lado, ele vai girar no sentido horário. Quando eu ligo o comum com o outro cabo, ele vai girar no sentido anti-horário. Então tem aí 3 cabos. Já aqui no meu interruptor, ok? Eu estou fazendo a ligação simples de um interruptor para escolher se é ventilador ou se é o sentido de reversão, que é o sentido de exaustor, ok? Na parte interna aqui eu vou ter o capacitor. O capacitor ele vai ser ligado, pessoal, com os 2 cabos de sentido de rotação e não com o comum. Você pode olhar aqui que ele já está conectado no mesmo ponto. Os cabos do capacitor, está aqui o capacitor, estão conectados com os cabos brancos, que vão ser os cabos do sentido de rotação, ok? E não com o comum. Já coloquei aqui um conector múltiplo aqui para facilitar a nossa ligação. E o cabo azul ele está aqui à disposição. Neste cabo azul, pessoal, vai chegar uma fase. O meu motor aqui que eu estou ligando ele é 220. Então vai chegar uma fase nesse cabo azul e a outra fase vai chegar no cabo azul do motor, ok? E os 2 cabos brancos eu vou interligar. Se fosse um motor 127, eu ia entrar com neutro lá no motor e fase aqui no interruptor. Então a diferença entre 127 e 220 vai ser que o neutro vai direto no motor e a fase vem no interruptor. No 220 eu vou com uma fase direto no motor e uma fase que vem aqui para o interruptor, ok? Então vou fazer a conexão desses cabos. Então vou conectar branco com branco e aí não importa, a princípio não vai importar, né? Depois quando a gente ligar, a gente vai ver se o sentido de rotação está como exaustor ou como ventilador lá, que a chavinha tem escrito ventilador e exaustor. Então vou conectar branco com branco. No caso aqui, pessoal, esse conector está representando aqui a união da parede, né? Eu vou ter um cabo passado lá do interruptor, 2 cabos na verdade, lá do interruptor até o teto onde vai ficar o ventilador, ok? Então tem que ter 2 cabos lá no nosso teto, chegando 2 cabos no nosso teto e chegando 2 cabos aonde vai ficar o interruptor. Vamos fazer uma conexão bacana aí entre os cabos brancos. Então branco com branco. Okay? Então tem os 2 brancos ligados e o capacitor está ligado junto com os brancos. E aí me sobrou os 2 cabos azuis, beleza? Então esses 2 cabos azuis eu vou conectar uma fase e a outra fase, no caso 220, ou uma fase e o neutro direto no motor se for 127. Então tem um cabo aqui, okay, que vai estar ligado lá na minha fonte de energia 220. Vou conectar aqui os 2 cabos. Com relação a capacitor, eu mostrei em outro vídeo como testar capacitor, né, para motor de ventilador ou outro motor monofásico, ok? Com relação a motor, pessoal, eu ensinei também em outro vídeo como testar para saber qual cabo é o comum e quais cabos são de sentido de rotação. Que imagino que vai aparecer esses 2 vídeos aí para vocês acessarem aí e aprenderem essas aulas também, ok? Então essas aulas já foram gravadas para identificar os cabos do motor e como testar o capacitor. Então tá aqui a minha ligação, eu tenho uma fase indo direto no motor do ventilador, a outra fase está indo para o centro aqui do nosso interruptor. Tá dando para ver lá o azul chegando no centro do interruptor. Cada branco vai estar numa das extremidades do interruptor, ok? Junto com o capacitor, e isso está sendo ligado nos 2 cabos de rotação do motor. Vocês podem ver que ainda não está energizado, mas eu tenho um botão de 2 posições. No meio está desligado, sentido ventilador, sentido exaustor. Então eu vou energizar esse circuito agora para vocês averiguarem a ligação. Lembrando que se for fazer essa ligação sem estar fixado no teto, pessoal, na hora que você ligar essa base vai girar, então tem que tomar cuidado para não enrolar os cabos igual eu já vi acontecer. Então na hora que eu ligar num sentido de rotação, meu motor ele vai girar em um sentido. Eu posso desligar no meio, ele vai reduzindo a rotação ali, esperar ele parar,
ok? É ideal você esperar o ventilador parar antes de inverter o sentido de rotação para você não forçar as bobinas desse motor. A curto prazo não tem nenhum problema, mas a longo prazo isso vai diminuindo a vida útil aí do seu motor. Então, seu motor parou, aí você gira no outro sentido. Então tem aí os dois sentidos de rotação e a ligação como ela é feita. Lembrando que isso aqui é uma ligação unicamente do motor, ok? Se o nosso ventilador tiver lâmpada, tem alguns modelos que tem opção, a gente ainda vai ter mais dois cabos aqui no ventilador, um neutro para a lâmpada e um fase que vem do retorno. Então nesse caso eu tenho que vir com 3 cabos do meu interruptor, um que vai ser o retorno do interruptor da lâmpada, ok? Que é separado do interruptor do motor. Então está aqui demonstrado para vocês a parte da ligação. Muito obrigado por assistirem o vídeo.